Oração guiada pelos Salmos 64, 18 e 91. Aumente sua fé e receba paz vinda de Deus. Você já começou o dia sentindo o peso das batalhas espirituais, a ansiedade das lutas invisíveis ou o medo do amanhã? Hoje, convido você a mergulhar em uma oração guiada e profunda, baseada em 3 dos salmos mais poderosos da Bíblia: Salmo 64, Salmo 18 e Salmo 91. O Salmo 64 revela a proteção de Deus contra os inimigos ocultos e as palavras maliciosas. O Salmo 18 fortalece sua alma, lembrando que o Senhor é a sua rocha, fortaleza e libertador. O Salmo 91 cobre você e sua família com a promessa do abrigo e da proteção divina. Ao orar junto comigo, você vai sentir sua fé sendo renovada, sua alma recebendo paz que vem de Deus e seu coração fortalecido para enfrentar qualquer desafio. Não perca esta oportunidade de começar o seu dia coberto pela presença do Altíssimo. Permaneça até o fim desta oração. Cada versículo é uma chave espiritual para a sua vitória. O chamado da madrugada espiritual. Há um momento do dia em que a vida parece suspensa entre o silêncio e a expectativa, quando a escuridão ainda domina. Mas os primeiros sinais de luz já anunciam a chegada de algo novo. Esse instante carrega uma atmosfera única, porque nele os ruídos do mundo ainda não se levantaram para roubar nossa atenção. As distrações ainda não invadiram a mente e a alma ainda está aberta para escutar o sussurro do Eterno. É o chamado da madrugada espiritual, um convite de Deus para que o coração humano encontre a verdadeira força antes de enfrentar as batalhas da rotina. Muitos ignoram esse chamado e seguem correndo, acreditando que apenas esforço humano pode sustentar o dia. Mas aqueles que se levantam e respondem sabem que esse tempo é um portal de poder, onde o invisível se torna real e onde a fé encontra combustível para resistir a tudo que o mundo lançar. Ao despertar, não é apenas o corpo que precisa se erguer, mas a alma, a mente, que facilmente se deixa dominar pelo medo, precisa ser conduzida para o lugar de confiança. O coração, que tantas vezes oscila entre esperança e dúvida, precisa ser firmemente plantado na rocha inabalável. A madrugada espiritual não se trata de um horário marcado no relógio, mas de uma postura interior. É estar disposto a buscar primeiro o reino de Deus, antes mesmo de qualquer outra demanda. É decidir que, antes de abrir os olhos para as notícias, mensagens e preocupações, você abrirá os ouvidos para a voz que realmente sustenta a existência. Nesse chamado, os salmos se tornam mais do que poemas antigos. Tornam-se orações vivas que atravessam séculos e se renovam a cada manhã. O salmista, que já enfrentou perseguições, batalhas e injustiças, nos ensina que a melhor arma para iniciar o dia não é a estratégia humana, mas o clamor ao Senhor. Quando você começa o dia guiado pelos salmos, você está colocando sua vida sob um alicerce espiritual que não pode ser abalado. É como erguer muros invisíveis que protegem sua mente das acusações, suas emoções das instabilidades e sua casa das setas do mal. A madrugada espiritual é o lugar em que a mente encontra clareza. Quando todos ainda dormem, o coração que se curva em oração encontra revelações que não são dadas em meio ao barulho. É nesse silêncio sagrado que muitas vezes surgem respostas, direções e forças que jamais poderiam ser encontradas em outro ambiente. Deus fala em meio ao silêncio, e aquele que se dispõe a ouvir antes de tudo, descobre um caminho mais leve para percorrer o dia. Não se trata de religiosidade, mas de sobrevivência. O mundo moderno está cada vez mais carregado de pressões, ansiedade e insegurança, e é por isso que nunca foi tão urgente aprender a viver debaixo da presença de Deus antes de enfrentar qualquer tarefa. O chamado da madrugada espiritual também é um ato de confiança. Quando você decide separar esse tempo, está dizendo a Deus que Ele é sua prioridade, que a vida não é governada apenas por agendas e compromissos, mas pela dependência do Altíssimo. Você está reconhecendo que não controla o que virá, mas que caminha debaixo das asas de quem já conhece o futuro. É uma entrega, e toda entrega abre espaço para o mover sobrenatural.
Quantas pessoas começam o dia já derrotadas pela ansiedade, porque tentam carregar fardos que nunca foram chamadas a carregar? Mas aquele que responde ao chamado encontra descanso, porque entende que a luta não é apenas dele, é de Deus. Esse é o ponto de partida que diferencia um dia comum de um dia marcado pelo céu. A madrugada espiritual não é perda de tempo, é o momento em que o invisível se adianta e prepara o caminho. Aquele que se levanta e ora encontra a paz que o mundo não pode oferecer. Encontra coragem para decisões difíceis, encontra proteção contra ataques que sequer percebe e encontra esperança mesmo quando o cenário é contrário. Essa é a promessa que os salmos carregam, de que Deus não apenas ouve, mas age em favor dos que o buscam com sinceridade. Hoje você está sendo chamado a esse lugar, não apenas para ouvir palavras, mas para responder de coração. Existe algo maior acontecendo quando você decide começar o dia debaixo da presença do Altíssimo. É o despertar de uma fé viva, é a renovação da confiança, é a preparação de um caminho onde a vitória já está garantida. Esse chamado não vem de homens, mas do próprio Deus, que sussurra ao seu coração: busque-me primeiro e tudo mais será acrescentado. Essa é a essência da madrugada espiritual, e é por isso que ela não pode ser ignorada. O poder escondido em 3 salmos. Há momentos em que uma palavra isolada já carrega força, mas quando diferentes vozes se unem em uma mesma canção, o impacto se torna muito maior. É assim que devemos olhar para a oração guiada pelos Salmos 64, 18 e 91. Cada um de forma individual já possui poder suficiente para transformar o ambiente interior e trazer direção para a vida. Mas quando eles se encontram em uma só jornada, formam uma corrente espiritual capaz de envolver todo o ser humano em proteção, força e paz. Há um poder escondido nessa combinação, uma verdade que não pode ser percebida apenas pela leitura superficial, mas que se revela quando esses salmos são proclamados em sequência, como se fossem degraus que levam a alma a uma posição mais elevada diante de Deus. O Salmo 64 expõe a realidade dos ataques invisíveis, das palavras maliciosas e das armadilhas que não se veem. Ele nos desperta para o fato de que muitas batalhas não são travadas em campo aberto, mas em ambientes ocultos, onde a injustiça se organiza contra nós. Ao orar esse salmo, você não está apenas pedindo por proteção, está invocando a justiça do próprio Deus, que revela intenções escondidas e desmonta tramas antes que elas se concretizem. O poder dele está em abrir seus olhos espirituais para perceber que nem tudo que você enfrenta é natural. Há forças que se movem em silêncio, mas que não podem prevalecer contra aquele que busca o abrigo no Altíssimo. Já o Salmo 18 traz uma imagem totalmente diferente. Ele não fala apenas de se esconder do mal, mas de Deus descendo em poder para agir de maneira visível. O Senhor aparece como guerreiro, como fortaleza, como rocha inabalável, que não apenas protege, mas luta em favor do seu povo. Orar esse salmo é declarar que você não está sozinho, que existe uma força maior se movendo ao seu lado, pronta para derrubar gigantes, abrir caminhos e levantar sua vida quando tudo parece desmoronar. O poder escondido nele está na revelação de um Deus ativo, que não observa de longe, mas que intervém com autoridade. É a promessa de que quando você clama, os céus se movem em sua defesa. Por fim, o Salmo 91 se ergue como o clímax dessa experiência. Ele é o refúgio secreto, o abrigo invisível, o lugar de descanso em meio ao caos. Ele não fala apenas de livramento momentâneo, mas de uma vida inteira coberta pela sombra do Altíssimo. Ele promete que nenhuma praga chegará à sua casa, que os anjos de Deus estarão ao seu redor, que você pode andar em meio a perigos e ainda assim estar seguro. Ao orar esse salmo, você não apenas encontra proteção, mas é lembrado de que a presença de Deus é o maior tesouro que alguém pode ter. O poder dele está em transformar medo em confiança, insegurança em paz e desespero em certeza. Quando unimos esses 3 salmos, temos uma jornada completa. O Salmo 64 abre nossos olhos para os perigos ocultos. O Salmo 18 nos mostra que temos um Deus que age com força em nosso favor.
E o Salmo 91 sela tudo com a promessa de refúgio e paz. É como se cada um fosse uma parte de uma armadura espiritual. Primeiro, o escudo que nos protege contra ataques invisíveis, depois a fortaleza que luta ao nosso lado, e por último, o abrigo que nos mantém seguros em qualquer circunstância. Essa sequência cria uma atmosfera espiritual que envolve corpo, mente e espírito, preparando o coração para enfrentar qualquer batalha que o dia possa trazer. Há algo profundo em compreender que esses salmos não se repetem, mas se complementam. O poder escondido está justamente nessa conexão. Quando você ora apenas um deles, já encontra força, mas quando proclama os três em unidade, você abre um espaço ainda maior para que a presença de Deus se manifeste. É como se estivesse construindo uma muralha invisível ao seu redor, onde cada pedra é colocada por uma dessas palavras eternas. Essa muralha não é apenas contra ataques externos, mas também contra os medos internos, contra as dúvidas que tentam enfraquecer sua fé, contra a ansiedade que insiste em roubar sua paz. Esse é o poder escondido que muitas vezes passa despercebido. Muitos leem os salmos de forma isolada, mas poucos percebem que, quando eles são reunidos, formam uma chave espiritual de grande impacto. Hoje você está diante dessa chave, e ao decidir usá-la, ao decidir entrar nesse fluxo de oração, você não apenas lê, mas se conecta com o mesmo Deus que inspirou cada palavra. E Ele continua sendo o mesmo, poderoso para agir, fiel para cumprir e presente para guardar. O Salmo 64 e as flechas invisíveis da vida. Existem batalhas que todos podem ver e existem lutas silenciosas que ninguém percebe. O Salmo 64 nos conduz exatamente a esse território oculto onde muitas vezes somos atingidos por flechas invisíveis. Não são armas que deixam marcas físicas, mas feridas profundas que alcançam a mente e o coração. São palavras lançadas na escuridão, críticas injustas, murmurações e conspirações feitas em segredo. O salmista descreve inimigos que afiam suas línguas como espadas e atiram palavras como setas envenenadas. É uma imagem forte porque revela que a guerra mais perigosa nem sempre é travada no campo visível, mas na esfera invisível da intenção e da palavra. A flecha invisível não é apenas uma metáfora. Ela se manifesta quando você sente o peso de uma acusação injusta, quando alguém trama contra sua vida sem que você saiba, quando portas se fecham sem explicação e você percebe que há forças contrárias agindo nos bastidores. É o ataque silencioso que desgasta a alma, que tenta plantar medo, insegurança e dúvida. Muitas vezes o alvo não é o corpo, mas a fé. O inimigo sabe que, se enfraquecer sua confiança em Deus, já terá vencido metade da batalha. Ao orar o Salmo 64, você não está apenas pedindo para ser protegido dessas flechas, está convidando a justiça de Deus a agir em seu favor. O salmista clama para que o Senhor desmonte planos secretos, revele intenções ocultas e faça cair por terra as armadilhas preparadas no escuro. É um clamor por luz, porque nada permanece escondido diante do olhar de Deus. A oração guiada por esse salmo é um ato de confiança em que você entrega ao Altíssimo aquilo que não pode controlar. Você não pode ouvir todas as conversas que acontecem contra você, não pode prever todos os ataques que se levantam, mas pode descansar sabendo que o Deus que tudo vê é também aquele que tudo protege. As flechas invisíveis da vida se multiplicam nos dias atuais. Elas aparecem em comentários nas redes sociais, em fofocas espalhadas sem verdade, em injustiças silenciosas dentro de ambientes de trabalho, em maldições lançadas por palavras de desprezo ou inveja. Talvez você já tenha sentido o peso de algo assim, quando parece que uma sombra se levanta contra você e sua alma fica abatida sem saber exatamente de onde vem a dor. É justamente nesses momentos que o Salmo 64 se torna uma arma poderosa, porque ele coloca em suas mãos uma oração específica para pedir que o Senhor desfaça planos ocultos e transforme em nada os intentos do mal. Ao declarar esse salmo, você está erguendo um muro invisível ao redor da sua vida. Está reconhecendo que sua força não está em tentar se defender sozinho, mas em confiar na justiça divina. O poder não está em retaliar, em devolver ataques ou em tentar manipular situações.
O poder está em entregar ao Senhor e deixar que Ele mostre sua mão soberana. Quando você ora, o que estava oculto vem à tona. O que estava planejado em segredo se desfaz. E até mesmo os que se levantam contra você reconhecem que há uma proteção maior. Esse salmo também traz uma revelação prática para o coração. Ele ensina que não devemos nos intimidar diante das palavras dos homens. A língua pode ser afiada como espada, mas não é maior que a palavra do Senhor. A seta pode ser lançada de forma repentina, mas não é mais rápida do que a proteção que vem do Altíssimo. Esse contraste é importante, porque muda a perspectiva da vida. Em vez de viver com medo do que podem dizer ou fazer, você aprende a descansar na verdade de que nenhuma arma forjada prosperará contra aquele que confia em Deus. As flechas invisíveis também representam pensamentos internos que muitas vezes não são nossos, mas são lançados contra nós. A voz da acusação, o peso da culpa, a dúvida constante podem ser setas que tentam enfraquecer sua fé. Mas quando você toma posse da promessa do Salmo 64, você ergue um escudo espiritual que não permite que essas setas encontrem espaço. É uma escolha de posicionamento, onde você decide não se deixar abalar pelo que é lançado em sua direção, mas se fortalecer na convicção de que Deus é seu defensor. Hoje, ao refletir sobre esse salmo, pense nas flechas invisíveis que podem estar sendo lançadas contra você. Talvez sejam críticas, talvez sejam pensamentos de medo, talvez sejam injustiças que você não consegue explicar. Coloque tudo diante de Deus em oração e permita que Ele se levante por você. Essa é a mensagem central do Salmo 64. Não lutar contra o invisível com armas humanas, mas confiar no Deus que luta por nós. É o primeiro passo da jornada espiritual que estamos vivendo aqui, e é também o alicerce para compreender os salmos seguintes. Salmo 18. Quando Deus se torna sua fortaleza viva, há momentos em que a alma sente o peso das circunstâncias, e nenhuma palavra humana parece ser suficiente. É nesses instantes que o Salmo 18 ganha vida como um grito que atravessa o tempo. Nele, vemos um homem que conheceu perseguições, traições e batalhas, mas que escolheu olhar para Deus não como uma ideia distante, mas como uma fortaleza viva. Davi não descreve o Senhor apenas como um conceito religioso, mas como a própria rocha que sustenta seus pés, como o escudo que repele ataques, como o libertador que desce em sua defesa. Ao ler e orar esse salmo, você percebe que ele não fala de teoria espiritual, mas de experiência real. É a prova de que Deus não é apenas adorado nos momentos de paz, mas invocado com intensidade nas horas de guerra. O poder do Salmo 18 está em mostrar que Deus não observa de longe os que o buscam. Ele se envolve, intervém e age com força irresistível. Davi descreve o Senhor se levantando dos céus, descendo com trovões, fogo e vento, um retrato de intensidade que revela a disposição divina em defender os seus. Não é um Deus apático, mas um guerreiro que luta em favor de quem clama. Essa imagem é fundamental para a nossa fé, porque muitas vezes pensamos que estamos sozinhos diante das adversidades, quando, na verdade, o próprio Altíssimo está disposto a intervir. Orar esse salmo é um convite para mudar a perspectiva. Em vez de olhar apenas para a magnitude do problema, passamos a contemplar a grandeza do Deus que nos defende. Quando você declara o Salmo 18, você se coloca em um ambiente espiritual de confiança. Ele lembra que não importa a profundidade do vale, nem a violência da tempestade, sempre há uma rocha firme para sustentar os pés. E essa rocha não é algo material, é o próprio Deus. Ele não oferece apenas uma saída, ele se torna o próprio abrigo. Essa é a diferença central. Deus não é apenas quem mostra o caminho, mas quem se torna o caminho. Não é apenas quem dá força, mas quem é a própria força. Essa verdade transforma a forma como enfrentamos as batalhas, porque nos dá a certeza de que não lutamos sozinhos, nem com recursos limitados, mas com o apoio do Criador. Esse salmo também ensina algo essencial. A vitória não é apenas resultado do esforço humano, mas da intervenção divina. Quantas vezes a vida nos coloca em situações em que nossos recursos parecem insuficientes? Quantas vezes olhamos ao redor e não vemos saída?
O Salmo 18 mostra que nesses momentos é possível clamar e ser ouvido. É possível confiar e experimentar a libertação. É um lembrete de que a oração não é apenas uma prática religiosa, mas uma conexão viva com um Deus que responde. Davi não venceu porque era forte demais. Venceu porque reconheceu a força de Deus agindo em sua fraqueza. Ao meditar nesse salmo, você percebe que ele descreve não apenas livramento físico, mas também espiritual e emocional. Ele fala de ser arrancado das águas profundas, uma imagem que pode simbolizar a angústia que sufoca, a tristeza que prende, a ansiedade que afoga. Quando Deus se torna a fortaleza viva da sua vida, você descobre que não existe corrente capaz de segurar sua alma. Não existe prisão emocional capaz de impedir o mover do espírito. O salmo se torna uma declaração de fé para aqueles que precisam ser levantados das águas da aflição. Orar o Salmo 18 é colocar-se diante do Senhor e dizer: eu reconheço que não posso sozinho, mas sei que Tu és a minha força. É entregar cada fraqueza, cada luta e cada medo, confiando que Ele se levantará em sua defesa. E quando isso acontece, a vida muda. Não porque os problemas deixam de existir, mas porque você passa a enfrentá-los revestido da presença divina. Essa é a diferença entre viver pela própria capacidade e viver sustentado por Deus. Hoje, ao refletir sobre esse salmo, pergunte a si mesmo: onde tenho buscado refúgio? Em minhas forças, em minhas estratégias, ou no Deus que é a minha fortaleza viva? O Salmo 18 nos convida a escolher a segunda opção, a viver uma vida de confiança plena, onde cada batalha se torna uma oportunidade de ver a mão de Deus em ação. Ele é o Deus que desce, que luta, que protege e que liberta. E quando essa verdade se torna real, o medo perde espaço. A fé cresce e a paz se estabelece. Essa é a experiência de quem conhece o Senhor, não apenas por ouvir falar, mas por viver a realidade da sua intervenção, o refúgio inquebrável do Salmo 91. O coração humano busca constantemente segurança. Queremos a certeza de que estamos protegidos, de que nada nos atingirá, de que existe um lugar onde finalmente podemos descansar sem medo. O Salmo 91 responde a essa necessidade de maneira única, apresentando a figura de um refúgio secreto, um abrigo impenetrável, onde o mal não encontra espaço e onde a paz reina absoluta. Este não é apenas um cântico bonito ou uma promessa vaga, é uma declaração de realidade espiritual. Quando você ora este salmo, você está entrando em uma dimensão de proteção que vai além das circunstâncias visíveis. Está se colocando sob as asas do Altíssimo, o lugar mais seguro do universo. O Salmo 91 fala de pragas que não chegam, de perigos que não atingem, de inimigos que não prevalecem. É uma linguagem poderosa porque reconhece a existência do mal, mas afirma de forma categórica que ele não terá domínio sobre aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo. Aqui está o segredo. Não é apenas visitar a presença de Deus, é habitar nela. Não é procurar refúgio apenas quando a tempestade chega, mas fazer desse abrigo o endereço permanente da alma. É essa diferença que transforma a vida de quem toma posse dessa promessa. O refúgio inquebrável do Salmo 91 não significa ausência de dificuldades, mas segurança em meio a elas. Ele não diz que não haverá setas, mas afirma que nenhuma delas encontrará alvo em você. Não diz que não haverá peste, mas assegura que ela não terá poder sobre sua casa. Essa é a beleza dessa promessa. A realidade da vida continua, mas a presença de Deus se torna um escudo inquebrável. O mal pode tentar se aproximar, mas nunca terá permissão de ultrapassar os limites que o Senhor estabeleceu. Essa certeza alimenta a fé e dá coragem para enfrentar os dias mais desafiadores. Quando você proclama o Salmo 91, está também declarando sua confiança absoluta em Deus. Está dizendo que acredita mais na sua palavra do que nas circunstâncias, mais em suas promessas do que em seus medos. Esse salmo é uma resposta contra a ansiedade, porque ele afirma que você não precisa se preocupar com o que virá, já que está guardado nas mãos do Altíssimo. É também uma resposta contra o medo,
porque mostra que o inimigo não tem autoridade sobre aqueles que vivem debaixo dessa cobertura. É ainda uma resposta contra a solidão, porque revela que os anjos do Senhor estão constantemente ao redor daqueles que confiam nele. O impacto espiritual desse salmo é profundo. Ele nos leva a uma postura de confiança inabalável, mesmo em meio ao caos. Quando tudo ao redor parece instável, quando notícias ruins cercam a mente, quando ameaças surgem de todos os lados, o Salmo 91 se ergue como uma fortaleza inquebrável. Ele lembra que você não está desamparado, não está vulnerável, não está à mercê do acaso. Você está guardado por um Deus que nunca dorme, que nunca falha e que sempre cumpre o que promete. Esse refúgio não é um lugar geográfico, é uma realidade espiritual acessível a todo aquele que crê. Ele não se limita a templos ou locais sagrados. Ele pode ser experimentado no silêncio do quarto, no caminho para o trabalho, no meio da rotina. O esconderijo do Altíssimo está disponível sempre, porque é a própria presença de Deus envolvendo e sustentando a vida. O Salmo 91 é um convite para viver nessa realidade, para fazer dessa habitação uma escolha diária. Hoje, ao refletir sobre esse salmo, faça a si mesmo uma pergunta: onde tenho buscado segurança? Em circunstâncias passageiras, em recursos humanos, em estratégias frágeis? Ou tenho feito da presença de Deus o meu abrigo permanente? O Salmo 91 nos convida a essa segunda escolha, a viver uma vida de paz mesmo em meio ao caos, de confiança mesmo em meio ao medo, de segurança mesmo em meio ao perigo. Esse é o refúgio inquebrável, e ele está disponível agora para todo aquele que decide confiar plenamente no Senhor. A jornada da alma, do medo à fé. Todo ser humano conhece o que é sentir medo. Medo do futuro, medo da perda, medo do fracasso, medo do desconhecido. Ele se manifesta em pensamentos que paralisam, em noites mal dormidas, em preocupações que corroem por dentro. O medo tem a capacidade de crescer silenciosamente, até se tornar um gigante diante de nós, tirando a clareza das decisões e roubando a paz do coração. Mas é nesse ponto que a jornada da alma começa, porque o medo nunca foi feito para ser o destino, mas apenas o ponto de partida. O verdadeiro caminho é conduzir a alma desse lugar de ansiedade para o terreno firme da fé, onde a confiança em Deus se torna maior do que qualquer ameaça. O medo é natural, mas a fé é sobrenatural. O medo se alimenta do que não sabemos, enquanto a fé se ancora naquilo que já está garantido pela palavra de Deus. O medo projeta cenários de derrota, mas a fé projeta vitórias fundamentadas nas promessas do Senhor. Essa transição não acontece de uma vez. Ela é uma jornada que começa quando a pessoa decide ouvir a voz de Deus acima das vozes internas e externas que gritam derrota. Essa escolha é o primeiro passo rumo a uma vida mais leve, mais segura e mais confiante. Os Salmos 64, 18 e 91 se tornam guias poderosos nessa caminhada. O Salmo 64 mostra que o medo dos ataques ocultos pode ser vencido quando confiamos na justiça divina que tudo vê. O Salmo 18 ensina que o medo das batalhas pode ser superado ao percebermos que Deus se levanta em nossa defesa, lutando ao nosso lado. E o Salmo 91 confirma que o medo da insegurança desaparece quando descobrimos que vivemos debaixo de um abrigo impenetrável. Cada salmo é uma estação dessa jornada, conduzindo a alma de um estado de vulnerabilidade para um estado de confiança absoluta. Essa jornada também nos ensina algo fundamental. A fé não ignora o medo, mas o enfrenta com coragem. Não é fingir que as ameaças não existem, mas declarar que elas não têm a palavra final. É escolher acreditar que, mesmo quando tudo parece incerto, Deus continua no controle. É substituir as perguntas paralisantes do medo pelas declarações firmes da fé, onde o medo diz: "E se der errado?" A fé responde: "Deus é fiel para cumprir." Onde o medo sussurra: "Você não vai conseguir", a fé proclama: "Tudo posso naquele que me fortalece." A jornada da alma do medo à fé é marcada por transformação interior. O coração que antes tremia diante dos problemas passa a descansar em promessas que não falham. A mente que antes se enchia de dúvidas passa a ser alimentada pela certeza da palavra.
A vida que antes caminhava em insegurança passa a andar em confiança, não porque os problemas desapareceram, mas porque a perspectiva mudou. O medo olha para o tamanho do gigante, mas a fé olha para a grandeza de Deus. Essa caminhada é acessível a todos que decidem se render. Não depende da força pessoal, mas da disposição em confiar. Não exige perfeição, mas entrega. E essa entrega, quando feita de coração, abre espaço para que Deus transforme a alma. Aos poucos o medo perde força e a fé cresce como uma chama que ilumina cada passo. Essa é a promessa da palavra, que em meio às lutas, o justo viverá pela fé. Hoje, ao refletir sobre essa jornada, perceba onde sua alma está. Talvez você ainda esteja cercado pelo medo. Talvez esteja dando os primeiros passos rumo à confiança, ou talvez já esteja caminhando em uma fé firme. Independentemente do ponto em que se encontra, saiba que Deus deseja conduzir você cada vez mais para perto dele, porque é na presença do Altíssimo que a fé se fortalece e o medo se desfaz. O chamado é claro: sair do território da insegurança e avançar para a terra firme da confiança. Essa é a jornada da alma, e ela está diante de você agora. As correntes invisíveis que se rompem na oração. Existem prisões que não têm grades, correntes que não se veem e cadeias que não fazem barulho. São laços que amarram a mente, o coração e até os relacionamentos, impedindo a vida de avançar. Essas correntes invisíveis podem se manifestar como padrões de medo, como lembranças dolorosas do passado, como sentimentos de incapacidade ou até como influências espirituais que bloqueiam o caminho. O que muitos não percebem é que essas prisões não precisam ser aceitas como parte da vida. O Salmo 64 revela que Deus desarma armadilhas ocultas. O Salmo 18 mostra que ele rompe correntes poderosas com sua força. E o Salmo 91 garante que aquele que se abriga no Altíssimo está livre do laço do inimigo. Quando esses salmos são proclamados em oração, correntes invisíveis começam a ser quebradas pela autoridade da palavra. Essas correntes muitas vezes são formadas por palavras que foram ditas e que ainda ecoam na memória. Críticas, acusações, sentenças injustas que se transformaram em muralhas internas. Outras vezes são construídas por fracassos acumulados, por portas que se fecharam, por tentativas que não deram certo. Também existem correntes espirituais, quando forças do mal procuram aprisionar a vida em ciclos de medo, tristeza ou destruição. Todas elas têm algo em comum. São invisíveis, mas profundamente reais. E todas podem ser despedaçadas quando Deus intervém através da oração. A força da oração guiada não está apenas em palavras bonitas, mas na verdade que elas carregam. Quando você ora a partir dos Salmos, não está apenas expressando desejos humanos, está se alinhando a declarações eternas. É como se cada versículo fosse um martelo que bate contra as correntes, enfraquecendo-as até que se quebrem por completo. É por isso que tantas pessoas testemunham libertação ao orar com sinceridade, porque algo invisível acontece. E aquilo que parecia inquebrável cede diante do poder de Deus. A libertação dessas correntes invisíveis também traz mudanças práticas. A mente que antes estava dominada pela dúvida passa a pensar com clareza. O coração que antes carregava ressentimentos começa a sentir leveza. A vida que parecia travada começa a avançar em novas direções. A oração não apenas transforma o mundo espiritual, mas impacta cada detalhe do cotidiano. Quando Deus rompe correntes, Ele abre caminhos. Onde antes havia estagnação, surge movimento. Onde havia silêncio, surgem novas oportunidades. Onde havia escuridão, nasce luz. O mais surpreendente é que, muitas vezes, essas correntes são tão antigas que a pessoa já se acostumou a viver com elas. Elas se tornam parte da rotina, a ponto de acreditar que não há saída. Mas a palavra de Deus afirma que para a liberdade, Cristo nos libertou. E a oração baseada nos Salmos reaviva essa verdade no coração. Não existe corrente que seja forte demais diante do poder de Deus. Nenhum passado é pesado demais, nenhum ciclo é fechado demais, nenhum medo é profundo demais.
O Deus que se revela nesses salmos é capaz de quebrar todas as correntes, até aquelas que pareciam definitivas. Hoje, ao entrar nesse momento de oração, você está diante de uma oportunidade de romper aquilo que até agora parecia inquebrável. Talvez você consiga identificar algumas correntes que o seguram. Talvez outras sejam tão ocultas que você nem percebe. Mas o Espírito Santo é especialista em revelar o que está escondido e em quebrar o que parecia impossível. Essa é a promessa da oração guiada pelos Salmos. Libertação real, transformação profunda, vitória completa. E cada vez que você clama com fé, mais uma corrente invisível perde sua força, até que a liberdade se torne uma realidade plena em sua vida. A paz que transcende circunstâncias. Existe uma paz que não depende de silêncio externo, que não precisa da ausência de problemas para existir e que não se quebra diante das más notícias. Essa paz não pode ser comprada, não pode ser fabricada pela força de vontade e não pode ser sustentada apenas por pensamentos positivos. É uma paz que vem de Deus e que transcende qualquer circunstância. É a paz descrita pelo apóstolo Paulo como aquela que excede todo o entendimento humano. O Salmo 91 é um testemunho vivo dessa realidade, porque não ignora o mal que existe, mas afirma que mesmo no meio de perigos, o coração pode permanecer tranquilo. Essa é a paz do refúgio do Altíssimo, uma paz que guarda a mente e as emoções em um nível sobrenatural. O mundo oferece uma falsa sensação de tranquilidade baseada em condições externas. As pessoas acreditam que terão paz quando alcançarem determinada estabilidade financeira, quando a saúde estiver perfeita, quando todos os relacionamentos estiverem harmoniosos. Mas a realidade mostra que essas condições são frágeis e passageiras. Basta uma notícia inesperada, uma perda ou uma crise, para que todo esse equilíbrio desmorone. A paz que Deus oferece é diferente, porque não nasce do que acontece fora, mas do que Ele faz dentro de nós. É a certeza de que, independentemente do cenário, existe um Deus soberano que guarda, sustenta e guia cada passo. Essa paz não nega a dor, mas a atravessa. Não ignora a ameaça, mas a enfrenta com confiança. Não elimina as perguntas, mas dá segurança mesmo sem todas as respostas. É um estado interior que nasce quando a alma decide descansar em Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem caóticas. O Salmo 18 descreve esse movimento ao afirmar que o Senhor é a rocha e a fortaleza, uma base firme que não se abala. O Salmo 64 reforça que, mesmo diante de ataques invisíveis, a justiça divina é maior. E o Salmo 91 sela essa promessa ao dizer que quem habita no esconderijo do Altíssimo permanece seguro, ainda que 1000 caiam ao lado e 10.000 à direita. A paz que transcende circunstâncias também transforma a forma de viver. Quem a possui não é governado pelo medo, mas pela confiança. Não é conduzido por ansiedade, mas por esperança. Essa paz dá clareza em meio a decisões, força em meio às dificuldades e serenidade diante do inesperado. Ela muda até mesmo a forma como o corpo reage, porque quando a alma descansa, o coração bate mais leve, a mente encontra descanso e as forças se renovam. A oração guiada pelos Salmos é um caminho para essa paz, porque cada versículo funciona como uma chave que abre espaço para que o coração se alinhe ao coração de Deus. À medida que você declara essas palavras, sua mente se afasta do ruído e se aproxima da verdade eterna. Aos poucos, a inquietação perde espaço, o medo diminui e a confiança cresce. É como se as ondas ao redor continuassem agitadas, mas dentro do barco houvesse calma, porque você sabe quem está no comando. Hoje você pode experimentar essa paz que transcende circunstâncias. Não é algo reservado a poucos, é uma promessa acessível a todo aquele que decide confiar. Ela não virá porque tudo está perfeito, mas porque você escolhe se abrigar no lugar secreto da presença de Deus. Essa é a diferença que muda tudo. Em vez de depender do que acontece fora, você passa a depender daquele que habita dentro de você. E quando essa paz governa sua vida, nada externo tem poder de roubar o descanso da sua alma. Essa é a paz verdadeira, a paz que só o Altíssimo pode dar, a paz que permanece mesmo em meio ao caos, o escudo invisível da palavra. Há uma força silenciosa que se ergue quando a palavra de Deus é proclamada com fé. Ela não pode ser vista pelos olhos humanos,
mas atua como um escudo invisível, capaz de repelir ataques que jamais poderiam ser vencidos pela força natural. Quando o salmista declarou o poder da palavra, ele não falava apenas de poesia ou de tradição, mas de uma arma viva que atravessa gerações. O Salmo 64 protege contra as setas lançadas em segredo. O Salmo 18 mostra o Deus que se levanta como fortaleza. E o Salmo 91 revela o abrigo que não pode ser penetrado. Juntos, esses textos formam uma muralha espiritual, uma barreira inquebrável que envolve todo aquele que decide viver sob a autoridade da Escritura. O escudo invisível da palavra funciona porque cada versículo carrega em si a essência da verdade divina. Quando a boca humana repete aquilo que Deus já falou, algo acontece no mundo espiritual. Não são apenas frases ditas ao vento, são decretos proclamados com base na vontade eterna do Senhor. É como se cada oração fosse uma pedra colocada na construção de uma muralha que impede o avanço do inimigo. É por isso que a oração guiada pelos Salmos não é uma repetição vazia, mas um ato de fé que libera a proteção real. Esse escudo invisível se manifesta de formas práticas. Ele protege a mente contra pensamentos de derrota, cobre o coração contra sentimentos de desespero, blinda a alma contra dúvidas persistentes. Ele também guarda a vida contra influências malignas que tentam roubar paz e esperança. Muitas vezes você não percebe o que foi evitado, mas a proteção está lá. O acidente que não aconteceu, a palavra que não teve efeito, a armadilha que foi desfeita antes de se concretizar. Tudo isso pode ser fruto da proteção desse escudo. O escudo da palavra não é apenas defensivo, mas também cria confiança para avançar. Saber que está protegido dá coragem para enfrentar batalhas que antes pareciam impossíveis. Dá ousadia para tomar decisões que exigem fé, para seguir caminhos que antes pareciam arriscados, para viver com esperança em tempos de incerteza. Essa é a diferença entre caminhar sozinho e caminhar com a certeza de que a presença de Deus vai à frente. É importante lembrar que esse escudo não se forma automaticamente, mas se fortalece quando a palavra é constantemente declarada. É um exercício diário, uma escolha de alinhar a vida à verdade de Deus. Cada manhã, ao proclamar os Salmos, você reforça esse escudo ao redor da sua vida. É como reforçar as paredes de uma fortaleza, garantindo que nenhum ataque consiga penetrar. Esse hábito constante transforma a mente, fortalece o espírito e cria um ambiente de proteção que acompanha cada passo. O escudo invisível da palavra é um convite para viver em segurança mesmo quando o mundo está instável. Ele nos lembra que não estamos sozinhos, que não precisamos enfrentar o mal com nossas próprias forças e que não há motivo para temer quando a vida está firmada nas promessas de Deus. Hoje, ao refletir sobre isso, escolha se revestir dessa proteção. Declare com fé as palavras dos Salmos e confie que, mesmo sem ver, um muro invisível se ergue ao seu redor. Esse é o poder da palavra. Esse é o escudo que não falha. Essa é a segurança que só Deus pode oferecer. Do clamor à confiança, a resposta divina. Existe um momento em que a oração deixa de ser apenas um grito de socorro e se transforma em uma declaração de confiança. Esse movimento é visível nos Salmos. Primeiro, o coração clama com intensidade, derramando diante de Deus todas as dores, medos e ansiedades. Mas, à medida que a oração avança, o espírito é tomado por uma certeza silenciosa de que a resposta já está a caminho. Essa transição do clamor à confiança é uma das experiências mais profundas da vida espiritual, porque mostra que não se trata apenas de falar com Deus, mas de encontrar nele a segurança que muda completamente a perspectiva da alma. O Salmo 64 começa com o clamor por proteção contra inimigos ocultos, revelando a vulnerabilidade de quem se sente ameaçado. Mas ao longo da oração, a confiança cresce até que o salmista termina proclamando que os justos se alegrarão no Senhor. O Salmo 18 segue o mesmo movimento, de um clamor intenso em meio ao perigo para uma celebração da vitória concedida por Deus. Já o Salmo 91 se estabelece como o ponto final dessa jornada, afirmando desde o início que quem habita no esconderijo do Altíssimo já está seguro. Ele mostra que a oração não termina no medo,
mas sempre na certeza da presença protetora de Deus. Esse processo é essencial porque revela que a oração não é apenas um ato de pedir, mas de transformação interior. Quando você clama, despeja diante de Deus todo o peso que carregava. Quando permanece na oração, começa a sentir que já não está sozinho, que a presença de Deus envolve sua vida e que aquilo que parecia impossível está sendo cuidado por Ele. É nesse momento que o clamor se converte em confiança. A voz antes trêmula se torna firme. Os olhos antes aflitos se enchem de esperança e a alma descansa. Essa dinâmica mostra que a verdadeira resposta divina não acontece apenas nas circunstâncias externas, mas primeiro dentro do coração humano. Antes mesmo de ver a mudança, você já sente a paz. Antes mesmo de receber o milagre, você já descansa na promessa. Antes mesmo de experimentar a vitória, você já vive como alguém vitorioso. Isso acontece porque a confiança não depende do que os olhos veem, mas da certeza de quem Deus é. Do clamor à confiança, a oração molda a alma e ensina a viver debaixo da dependência do Altíssimo. Esse movimento não anula as dificuldades, mas as coloca em perspectiva. Em vez de olhar apenas para a grandeza do problema, você aprende a contemplar a grandeza de Deus. Em vez de se perder em preocupações, você aprende a descansar na fidelidade do Senhor. Em vez de viver preso ao medo, você aprende a caminhar pela fé. Essa é a resposta divina. Não apenas resolver situações externas, mas transformar a vida de dentro para fora. Hoje, ao entrar nesse fluxo de oração, perceba como Deus está conduzindo você nessa mesma jornada. Talvez tenha começado com um coração aflito, mas à medida que proclama os salmos, sentirá sua fé se fortalecer. O que antes era apenas um pedido, se tornará uma declaração de confiança. E quando essa confiança se firma, você descobre que já não precisa se preocupar com o tempo da resposta, porque o simples fato de saber que Deus está no controle já é suficiente. Essa é a verdadeira vitória da oração: transformar o clamor em confiança e reconhecer que a resposta divina já está garantida. A declaração profética do novo dia. Existe um poder extraordinário em declarar palavras certas no início de cada manhã. O dia pode começar silencioso, mas as primeiras palavras que saem da boca estabelecem a atmosfera espiritual que vai reger tudo o que acontece depois. A declaração profética do novo dia é mais do que um hábito devocional, é um ato de autoridade, onde a vida é alinhada com as promessas eternas de Deus. Quando a alma desperta e proclama fé em vez de medo, paz em vez de ansiedade, confiança em vez de dúvida, ela muda o rumo das horas seguintes. A força dessa prática está em trazer para o presente o que Deus já afirmou no passado e o que Ele continua a garantir para o futuro. Os salmos se tornam a base para essa declaração, porque cada versículo é carregado de poder espiritual. O Salmo 64 transforma a manhã em um tempo de proteção contra ataques invisíveis. O Salmo 18 traz a certeza de que Deus será a fortaleza em cada passo. E o Salmo 91 sela o dia com a promessa de refúgio e paz. Quando essas palavras são ditas com convicção, não ficam apenas no campo religioso, mas se tornam decretos espirituais que moldam realidades. É como levantar muros invisíveis contra o mal e abrir caminhos visíveis para a bênção. A declaração profética também muda o posicionamento interno. Em vez de começar o dia esperando que algo aconteça, você já entra na jornada decretando vitória. Isso não é uma ilusão. É um exercício de fé baseado na certeza de que a vida está debaixo do governo de Deus. Quem declara a palavra antes de enfrentar a rotina entra em cada desafio com outra postura, porque sabe que não caminha sozinho. A mente se organiza, o coração se fortalece e as emoções encontram equilíbrio. Essa prática se torna uma disciplina que transforma não apenas o dia, mas a própria maneira de viver. Há algo poderoso em verbalizar. O inimigo pode lançar pensamentos, mas quando você fala, estabelece verdades. As palavras ditas em oração ecoam não apenas nos ouvidos humanos, mas no ambiente espiritual. O salmista declara que a boca pode ser usada para proclamar vitória ou destruição, e a escolha é sempre pessoal.
Quando alguém decide abrir a boca pela manhã para declarar que está guardado pelo Altíssimo, que a paz governa sua vida e que nenhuma arma prosperará, está colocando em movimento forças que sustentam o dia inteiro. A declaração profética do novo dia não é apenas para quem ora sozinho, mas também para famílias. Quando pais declaram sobre seus filhos, estão blindando gerações. Quando alguém ora sobre seu lar, está estabelecendo proteção em cada ambiente. Quando líderes espirituais declaram sobre suas comunidades, estão preparando territórios inteiros para serem alcançados pela graça. O poder dessa prática não conhece limites, porque não depende de quem fala, mas do Deus que confirma a sua palavra. Hoje você tem diante de si a oportunidade de transformar o começo do dia em um ato profético. Não espere que as horas tragam respostas por si mesmas. Seja você a voz que se levanta e coloca a ordem espiritual no ambiente. Use os salmos como fundamento. Proclame as promessas com convicção e caminhe, sabendo que o que foi declarado debaixo da autoridade da palavra já está firmado nos céus. Essa é a essência da declaração profética do novo dia. Viver não como quem espera ver para crer, mas como quem declara porque já crê. O dia que o céu se levantou por você. Cada momento desta jornada, guiada pelos Salmos 64, 18 e 91, revelou um aspecto único do cuidado divino. Primeiro, vimos que Deus desarma flechas invisíveis e desfaz armadilhas secretas. Depois, entendemos que Ele não apenas observa de longe, mas desce como guerreiro para lutar em nosso favor. Por fim, contemplamos o refúgio inquebrável, onde nenhuma praga, nenhuma seta e nenhum medo tem poder. Quando essas verdades se encontram em oração, algo extraordinário acontece. O céu se levanta em defesa daquele que crê. O dia já não é comum, mas marcado pela presença sobrenatural do Altíssimo. Essa conclusão não é apenas um fechamento, mas um chamado para viver de maneira diferente. Não comece mais nenhum dia como se estivesse desprotegido ou sozinho. Lembre-se de que há uma cobertura que não falha, uma fortaleza que não se abala e um abrigo que nunca desmorona. Cada vez que você declara esses salmos, você não apenas fala palavras antigas, mas desperta realidades eternas. O céu se move, os anjos se posicionam, e o Espírito de Deus envolve a sua vida de uma forma que muda tudo. O dia em que o céu se levanta por você é o dia em que você decide confiar de verdade. É quando você entende que sua força não vem do esforço humano, mas da fé no Deus que não perde batalhas. É quando você percebe que não está apenas reagindo ao que acontece, mas se adiantando, revestido da armadura invisível da palavra. É quando você caminha sabendo que cada passo está guardado, que cada respiração está sustentada, que cada decisão está coberta pelo olhar do Altíssimo. Esse é o convite final. Viva cada manhã como se o céu já tivesse decretado vitória sobre sua vida. Porque de fato decretou. O sacrifício de Cristo garante que não há mais condenação. A palavra de Deus garante que nenhuma arma prosperará. E a presença do Espírito Santo garante que você nunca estará só. O dia que o céu se levanta por você não é um evento raro. É a realidade de todo aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Hoje, enquanto conclui essa oração, guarde no coração esta verdade. O céu já se moveu em sua direção. As correntes invisíveis foram quebradas. O medo foi transformado em fé. E a paz que transcende circunstâncias já está sobre você. Caminhe no resto deste dia com a certeza de que não é apenas você quem se levantou pela manhã, mas o próprio céu que se levantou para lutar e vencer ao seu favor.